Fala, gente, tudo bom? Vamos continuar aqui nosso estudo, tá? Minha análise de mercado aqui, as oportunidades que eu enxerguei. No último vídeo, eu estava falando aqui dessa região, desse dia em questão aqui, né? Que era o dia 17 de agosto. E eu deixei de comentar uma coisa importante, né? Só recapitulando aqui, para iniciar o vídeo. Eu falo muito sobre espelhamento, né? Só que tem uma coisa também que eu deixei de falar, que é o pivô, tá? O que seria o pivô? Seria basicamente isso aqui, ó. Deixa eu relembrar como utiliza a ferramenta aqui que eu estou tentando usar aqui, mas não estou conseguindo. Eu uso o Point Flix aqui para fazer as marcações, porque aqui estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui com alguns detalhes dele, né? Bom, não estou conseguindo usar aqui, deixa para lá. Vamos sem ele mesmo. Então, o que acontece? Eu tinha falado desse espelhamento aqui, certo? Desse topo com esse fundo. Bom? Vou deixar uma cor mais visível aqui, então. Só que eu esqueci de falar uma coisa importante também. Do pivô. Só que o pivô eu só uso quando tem um contexto, que seria o quê? Por exemplo, nesse contexto aqui de pivô, aqui, ó. Desceu, fez o pullback e continuou descendo, né? Tá vendo só? Ele desceu aqui, ó. Se eu consigo fazer uma coisa melhor, pera aí. Gente, faz tempo que eu não gravo o vídeo, eu tô um pouco destreinado aqui, viu? Liga não. Vou fazer uma coisa melhorzinha aqui pra se virar nos 30 aqui. Ó, por exemplo, eu tinha falado aqui, né? De espelhar esse movimento. Só que eu esqueci de falar disso aqui também, que eu faço às vezes. Quando eu tenho esse rompimento para baixo aqui, esse pullback, respeitando as regiões de retração de Fibo, eu utilizo o pivô também. E o que eu tento sempre encontrar? Confluências. Por exemplo, eu estava trabalhando com esse espelhamento, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir e pegar também esse pivô, ó, do topo até o fundo. Tá difícil aqui hoje, hein? Ó, do fundo, ele retraiu e eu vou projetar, entendeu? Então eu pego do topo aqui do movimento, ó, vai até o fundo e projeta, né? A partir do fundo. Vou marcar diferente aqui para vocês verem a projeção. Aí o que eu vou tentar encontrar? Aí que vem o X da questão também, o ponto de saída, que é o que eu fico muito atento, né? Confluências, regiões assim que eu acho que o preço vai segurar. Vocês percebem que tanto aqui no espelhamento quanto no pivô, por que eu fiz esse pivô? Porque ele respeitou aqui a retração, né? Ó, tá vendo? Ele respeitou a retração. Tá vendo? Ele desceu aqui, ele subiu, nem chegou a encostar nos 50%. Se ele tivesse feito um pullback aqui acima da última retração de 61,8, eu nem ia utilizar o pivô. Mas, como ele respeitou, a gente projeta. Primeiro ponto de confluência. O alvo de 100% do espelhamento com o alvo de 61% do pivô. Então aqui é o primeiro ponto que eu penso que, pô, tem duas fibras aqui, né, recentes, né, dentro desse fractal, que não chegou nem na mínima do dia aqui, então é um ponto legal, quem opera com pouco contrato, um só, por exemplo, fazer sair da posição, ou proteger barra aqui no caso, ou uma parcial, quem opera com mais contratos, né, e uma proteção posteriormente. Então vai da gestão de capital, gestão de risco de cada um, mas é um ponto importante. Então o primeiro ponto de saída que eu ia enxergar é aqui, né. Vocês podem ver depois, o 161 do pivô, ele buscou mais tarde, aqui posteriormente, fez um pullback, né? Mais tarde ele buscou. Vocês podem ver. Mas assim, eu busco isso, pontos de confluência, que façam sentido para mim. Quer buscar mais confluência ainda? Não que eu vá rabiscar todo o meu gráfico, né, no dia a dia, mas eu faço isso também. Um movimento menor, eu sempre opto por movimentos menores. Desse topo até esse fundo, que foi o pullback, a gente pode projetar também. Só para encontrar confluência. Então você pega esse topinho com esse fundo, ó. Aí você projeta. Deixa eu colocar ele aqui diferente. Ó. Vou colocar ele aqui em outra cor. Só para marcar. Tá vendo, ó? Tá vendo como aí já muda um pouco, ó? Tá vendo que esse espelhamento menor
ele tem um alvo de 61% junto com o alvo de 61% do primeiro espelhamento. Já é um outro ponto de confluência. Então, feito esses 3 fibos aqui, você já tem esse ponto de confluência e esse ponto de confluência. Então, são 2 pontos que já me chamam a atenção, tá? De repente, se eu entrei aqui, ó, no rompimento desse candle, com o stop aqui em cima, já chegou aqui, pô, já bate uma parcial, entendeu? Tem que ter um risco-retorno favorável. Também não adianta entrar para arriscar 200 pontos para ter um alvo de 100 pontos, né? Por exemplo, se eu entrasse no rompimento dessa barra, no pullback, que é uma entrada que eu gosto, um stop de 200 pontos, primeira parcial seria nessa confluência com 280, mais do que 1 para 1, legal. Quer fazer a primeira parcial aqui? Pô, primeira parcial com 470. Aí depois você pode proteger aqui, por exemplo, na mínima do dia, que é o alvo de 161 aqui do primeiro espelhamento. O alvo final 700, quase 800 pontos. Entendeu? Então, o macete é esse que eu queria relembrar só. Marcar os pontos de confluência de fibra. Eu vou estar fazendo outro vídeo para a gente falar sobre isso, tá? Mas é isso que eu busco, confluências e alvos que façam sentido, né? Tem que ter aquele feeling, você tem que bater o olho e falar, pô, aqui tem uma grande chance de segurar, né? Isso que eu acho interessante, tá bom? Vamos ver aqui mais pra frente, né? Isso foi só para relembrar o último vídeo que eu esqueci de falar, tá? Vamos vir aqui pro próximo dia 18 de agosto, é o vídeo em questão que eu quero falar. Eu sempre vou estar abordando mais índice, tá, gente? Porque o dólar eu opero também, só que meu foco principal é mini índice. Ó, próximo dia. O que ele fez aqui nos 5 minutos? Abriu, né? Com um leve gap de baixa. Caiu um pouquinho, subiu, né? Essa linha aqui é o ajuste, né, que eu ponho. Tentou perder fundo, né? Só que se você parar para analisar, foi um falso rompimento. Por quê, ó? Para analisar. Marca esse fundo que fez. Eu sempre começo marcando o primeiro fundo do dia, né? E o primeiro topo do dia. E são nessas extremidades que eu tento marcar a FIBO do dia, que é a FIBO mais recente. Que é aí que eu começo a trabalhar. Você pode ver que ele não conseguiu romper, ó. É isso que eu analisei na hora. Pô, legal. O índice antes das 10, 10 e meia é um pouco assim, né, travesso. Ele busca liquidez, ao meu ver, né? Ele fez até que um ótimo candle de retomada, seguido de um ótimo candle de retomada aqui, tá vendo? Só que a média de 20 aqui verde ainda estava apontando para baixo, né? Tava em cima da VWAP brigando. Então, eu fico meio ressabiado assim de operar o índice dentro desse horário, era 10h05 da manhã aqui ainda. Tá vendo que ele tentou perder, deixou um gift aqui, um candle de dúvida, tentou romper essa região para baixo, devolveu. No que ele devolve aqui, rompendo esse topo desse candle branco, né? Já busca o último topo anterior e já quebra a estrutura. Quebrou a estrutura, o que a gente faz? Pô, tem um outro ponto interessante ali também. Olha o topo do dia aqui. Não vou nem marcar o último topo aqui, tá? Eu gosto do topo do dia também. Ó, o que ele fez? Topo do dia. Ó, pegou aqui. Tá vendo só? O que ele fez? Rompeu, né? Tinha um pouco mais de volume já esse horário, devido ao horário, tá vendo? Rompeu, fez um pullback, né? Aí, pullback por pullback, né? A gente vem aqui e traça aqui, ó. Até então a máxima era aqui. Ele veio e segurou no 61.8, não, perdão, 38.2. Eu tracei ao contrário aqui. Ó, tá vendo só? Estão vendo? Até então, o alvo era aqui, ó. 31.2. Tentou romper, não conseguiu ganhar o topo ativando esse pivô. Foi um falso rompimento. Tem gente que entra por violação. Eu gosto de entrar, dependendo do caso, violação, dependendo, né, só quando ele fecha para cima mesmo. E o índice ele gosta muito de fazer isso. Reparem esse candle aqui, ó. É uma espécie de martelo, né? Isso aqui era 10h45. Já tinha passado 10h30 a abertura do mercado à vista. E esse candle aqui gera 11h15. Tá vendo que ele tentou romper esse fundo aqui, parou praticamente na mesma mínima aqui? O índice ele adora fazer isso, pegar essa liquidez, estopar a galera, né? Tá vendo? Ó, essas duas mínimas aqui desses dois martelinhos pretos. Ambos na retração de FIBO. Mas esse segundo candle que veio aqui embaixo, o que a gente faz? Até então a gente atualiza a FIBO, porque a máxima era aqui agora. Ó. A gente atualizou a FIBO. Vou atualizando de acordo com o movimento. Então, quando eu fiz esse candle aqui preto, ó, a máxima era aqui já.
Então 38,2 também, ele tentou. Então o índice eu não gosto de trabalhar com stop muito apertado, né? Pode ver que ele não chegou a perder a mínima desse candle, mas tentou estopar. Foi de novo, deixou um candlezinho de continuação aqui, ó. Isso que é interessante, ancorado na média de 20. A VWAP para cima também, a média de 9 para cima. Então aqui ele já estava trabalhando, meio que deu uma acumulada aqui, em cima desse topo anterior. Então já tinha feito o rompimento. Possíveis alvos, o que eu gosto? Sempre o alvo mais curto. Primeira coisa que eu vou fazer, esse fundo com esse topo, vou espelhar. Depois eu vou pegar alvos maiores. Eu vou pegar esse fundo e vou pegar esse topo aqui que era o pivô e projetar o pivô também. Eu gosto muito de ver alvos menores também para procurar confluência. Eu pego esse fundo com essa estrutura aqui, esse topinho, ó. Então eu vou traçar as 3 fibos e ver o que eu encontro. Vamos lá? Primeiro, o micro alvo aqui, ó. Pode ver que ele segurou lá, ó, 161, ó. Por isso que eu gosto de trabalhar com alvo menor também. Ele tem sua relevância, ó. 161, tá vendo? Né? Segurou. Vamos jogar nos 2 minutos aqui para ver o que a gente encontra. Vamos lá. Ó, pessoal, em 2 minutos a gente tem uma leitura interessante também. Aqueles candles com pavio, olha como é que eles estão aqui, ó, tá vendo? Chegou até a perder a 20, que deixou uma continuação, é uma estrutura de alta. Não é muito difícil fazer essa leitura, tá bom? Pode ver que ele segurou lá, ó. Vou voltar para 5 minutos. Ó, que legal. Já encontramos aqui, né? Agora vamos fazer o espelhamento desse fundo com esse topo aqui. É assim que eu vou trabalhando ao vivo no mercado, né? Vamos projetar. Ó, primeiro ponto de confluência, o alvo de 61% desse espelhamento com o outro espelhamento menor, o alvo de 100%. Então, primeiro ponto de confluência é aqui, ó. Que eu poderia pensar numa parcial, uma proteção, né? Tá? Vamos ver agora o pivô desse fundo. Até então era esse topo aqui, o pivô. Ó, não é muito bem uma confluência. Ele não chegou nem a buscar o 61% desse pivô. Seria aqui em cima, ele chegou perto. Então, o que eu penso? Aqui também tem uma média de 200. Descendente, porque nos 60 minutos era uma tendência de baixa. Estava segurando os preços aqui. Então, sim, pô, alvo de 100% do espelhamento. Né? Alvo de 161 desse espelhamento menor. Média de 200. E VWAP do dia anterior segurando aqui o preço também. Obviamente que eu vou sair aqui nesse ponto. Né? Considerando que a gente entrou por aqui, ó, nesses candles aqui de continuação, o stop até então era 250. Alvo final, quase 500 pontos. Bom, 500 pontos não é de se jogar fora, né? Então, é basicamente isso que eu faço, tá? Basicamente isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também. O que eu faço também? Tem que ter aquele feeling, né? Aquela relevância. O que eu faço? Pô, tem aqui também esse fundo, mas tem esse topinho um pouco maior aqui também, tá vendo? É uma certa estrutura. Estou trabalhando, eu vou traçando, né, para testar, para ver o que acontece. Para ver se eu encontro pontos interessantes. Eu também traço, ó. Aqui bateu alvo de 61. Então, assim, eu vou tentando ver as fibras mais recentes dos movimentos vigentes e tentando encontrar pontos de confluência, né? Pontos de confluência que façam sentido para mim. Tá legal? Eu bater o olho aqui no dia 18 também no dólar. Eu não opero muito dólar, mas ó, se você tirar um pouco o zoom aqui, vou botar nos 60 minutos, só para vocês terem uma ideia. O dólar nos 60 minutos, ele está se encontrando aqui numa região de retração de Fibo. Ó, pega esse topo com esse fundo. Hoje é dia 22/8, né? 22 de agosto aqui, ó. Tá vendo que ele está segurando uma região de 61,8? Isso aqui é o gráfico de 60 minutos. Agora está perdendo fundo aqui, tentando brigar, mas ele segurou nessa região. Tá vendo só? E uma região de topo anterior também, ó. Ele brigou aqui nessa região de topo anterior. Está segurando, eu faço essa leitura macro. Não é mais simples possível, né? Para não ficar também marcando muita coisa aqui e quebrando a cabeça. Mas, você vem nos 5 minutos aqui do dia 18, vamos ver o dólar. Dia 18. O que eu tive dia 18 aqui de leitura? Deixa eu relembrar. Ah, legal. Lembrei. Dia 18, 5 minutos. Aqui essa região que ele abriu, ó,
que ele abriu o mercado. Tá marcando aqui, pera aí. Tá vendo essa região que ele abriu aqui? É bem interessante, por quê? Tem a VWAP do dia anterior, né? Tentou perder. Tem esse fundo anterior, a gente vai estar marcando ele aqui, ó. Essa região. Tá vendo? O que mais? Se você pegar movimento, eu gosto de trabalhar com movimento fresco, movimento recente. Se você pegar esse topo, até então, com esse fundo, traça uma fibra aqui, ó. O que era aqui? 61,8 também. Tá vendo? Uma região aqui importante de fibra. Pegar um movimento maior aqui, vamos esticar para o outro fundo maior. Aí tem muito zigue-zague, eu já não gosto muito, mas só para efeito didático. Era uma região de 50% também. Tá vendo só? Então você tem que saber onde você está operando. E lógico, se você tirar um pouco o zoom, você está numa lateralidade aqui, ó, tremenda. Você está num ponto aqui que esquece, né? Ó. Você está totalmente lateralizado aqui, ó. Oh, caramba. Ó, você está lateralizado aqui. Né? Então a gente trabalha com extremos aqui ou, né, movimentos curtos. Né? Não fica inventando muita coisa, não. Então vamos lá. Abriu aqui nessa região. Eu sabia que era uma região que ia segurar um pouco. Né? O que ele fez? Primeiro candle, muita venda, tentou perder o fundo. Logo na hora, né, o pessoal costuma chamar de Bear 180, né? É Bull ou Bear? Sempre confundo, meu inglês é péssimo. Bull 180, né? Bull 180. Devolveu. Legal. O dólar, eu gosto de falar, eu vou fazer outro vídeo falando disso, mas eu gosto de fazer projeção de candle no dólar. Candles convictos, né? Tipo martelo, barra elefante, essas coisas assim. Eu gosto de fazer projeção de candle também, porque eu sei que tem zonas de realização, né? Por exemplo, aqui eu projetaria esse candle branco, né? Tá vendo? Ele quase buscou 2 para 1. Mas isso é um assunto para outro vídeo. O que ele fez? Ele foi ganhando topo aqui. Fibo. Ó, movimento recente. O que ele fez? Ele pegou o alvo de 100%. Né? Se você vir dar uma filtrada pelos 2 minutos, o dólar eu dou uma filtradinha também às vezes. Eu vejo isso, ó. Cadê? Cadê? Vamos achar aqui. Aqui, ó. Eu dou uma filtrada pelos 2 minutos também, ó. Pelos 2 minutos, você já conseguiu enxergar um pouco mais detalhado, né? Tá vendo? Ele tentou perder o fundo, né? Devolveu. Esse eu gosto muito, ó. Quando ele devolveu, ele deixou um candle mais ou menos de venda aqui, e o próximo candle meio que, tudo bem, tem um pavio, mas ele ganhou o topo desse pavio aqui, ó. Meio que matou essa venda aqui e quebrou a estrutura, né? Do último topo aqui, foi subindo, ganhando topo. Então, o dólar, às vezes, eu não consigo enxergar um ponto, assim, né, um gatilho perfeito de entrada, né? Por isso que eu opero pouco, mas ele respeita também, ele é bem técnico, tá? Para quem opera. Algo de 100%. Pô, feito isso, o que ele fez? Retraiu. Deu algo de 100%. Aí eu vou analisando, né? Isso que eu vi no mercado, ó. Pega esse topo com esse fundo, ele segurou de novo, ó, 61,8. Né? Só que ele não teve nem força para chegar no último topo. O que ele fez? Quando ele não chegou no último topo e começou a cair, né, ele perdeu esse fundo aqui, ó. Tinha esse fundo, ele perdeu esse fundo. Aí entra o macete também da venda. Tudo bem que era... Aqui já era que hora? Deixa eu ver. Isso aqui já era 10h40, um horário bom para operar dólar também. Né, ele perdeu esse fundo. O que eu gosto de fazer? Tá vendo? Ó, deixou venda, compra, pumba, perdeu. Nem deu pullback direito, já foi embora. Mas eu gosto de candles assim, ó, dólar. O dólar eu gosto de stop barato. O que foi o interessante aqui no dólar, ó? O que foi interessantíssimo aqui, ó? Eu gosto de candle assim, tá vendo? Ele já tá com as médias apontando para baixo, abaixo da VWAP, ele deixa esse candlezinho aqui, ó, de continuação. Às vezes eu opero dólar nesses contextos assim, porque aqui, ó, você vende aqui com stop de, 2,5 pontos, bota aqui no último topinho 4 pontos. Vai embora. Surfa a queda. Eu gosto de entrada assim, dentro do contexto, né? Já deu uma quebra de estrutura, que ele não conseguiu
né, nem ganhar o último topo, tá vendo? Ele vem fazendo uma estrutura de alta, pullback, não conseguiu ganhar o último topo e já parou no último fundo, já fraquejou para perder. Média apontou para baixo já e a gente vende, né? Aí também, lógico, dá para fazer um espelhamento aqui também, ó. Espelha isso aqui para baixo e vai trabalhando com os alvos, ó. Deu 161% também, né? Mais contratos, primeira parcial faria aqui no último fundo. Uma zona importante. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, um stop de 2, 3 pontos, primeira parcial no último fundo que conflui com 61,8, primeiro alvo, já é um alvo de 12 pontos. Alvo final lá deu mais quase 30 pontos. Então, dólar eu sou muito assim específico, pouquíssimas operações, tá? Mas é mais ou menos dessa maneira que eu faço uma leitura no dólar, tá bom? Aí eu gosto, quando o dólar tá em tendência, eu gosto assim, ó, 2 minutos, faço uma filtragem legal, eu gosto muito disso, ó. Quando ele faz esses pullbacks, né, por exemplo, esse candle preto aqui, ó, negou, mostrou que é venda, já tinha vindo de venda aqui também, e faz esse candlezinho de continuação aqui, ó, esse martelinho para baixo aqui, mais ou menos, uma libélula. Eu gosto muito de contexto assim para entrar, buscar o último fundo, parcial. Eu gosto muito de operar tendência assim no dólar, que ele é bem fácil de ler. Tá legal? Mais ou menos foi isso, né, do dia 18, tá, o índice e o dólar. Aí também aqui já vai dando 11h30, meio-dia, eu já não opero mais, tá bom? Dentro de uma ótica aqui dos 5 minutos, essa venda que eu acabei de falar no dólar, tá vendo? 2 minutos é legal que ele filtra bastante, mas ó nos 5 minutos. Tá vendo como ele deixou um candle aqui de quebra da estrutura, aqui perdendo fundo, né? E foi embora, né? Aquele candlezinho que eu falei aqui, ó, que eu gosto de vender, ó. Tá vendo? Candlezinho de continuação aqui, ó, segurou na média de 9, tendência forte, já perdeu o fundo anterior, fez o pullback no fundo anterior, mais ou menos, ó, e continua caindo. Olha só. Tá vendo? Fez o pullback e continua caindo. Eu gosto muito de entradas assim, ó. Nesse caso aqui, por exemplo, você faria uma venda mais ou menos aqui, ó. Stop de 4, 5 pontos, vai embora, ó. Chegou a pagar 12, 13 pontos. Dólar eu sou muito específico nas entradas, mas é mais ou menos assim que eu fiz minha leitura de dólar nesse dia 18, tá bom? O vídeo já tá ficando um pouquinho grande aqui, vamos encerrar e trago próximos vídeos aí com outras análises e mais algumas curiosidades. Falou, gente. Muito obrigado. Fique com Deus.